Oi, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Esse é o primeiro vídeo de 2023 e nesse vídeo eu falo sobre os melhores livros que eu li em 2022. 2022 foi um ótimo ano de leituras pra mim. Eu li 80 livros, que é muito acima da minha média de leituras normal, e a maioria das leituras foram muito boas. O que me complicou um pouquinho na hora de fazer lista pra esse vídeo, porque tinha muitos livros bons, mas eu consegui fazer um top 5 e antes de falar ele, eu quero dar algumas menções honrosas. A primeira menção honrosa vai para um livro de romance. Eu amo ler romance e ano passado eu li alguns romances maravilhosos. Mas essa menção honrosa é para Must Love Silence, da Lucy Baxley. A nossa protagonista nesse livro é uma misantropa, ela odeia sair de casa, ela odeia gente e tudo que ela quer na vida é ficar sozinha, mas ela tem que trabalhar. Ela é uma narradora para audiolivros, o que significa que geralmente ela consegue trabalhar de casa, mas no momento ela não está conseguindo arranjar emprego e ela consegue uma oferta, mas ela teria que viajar para conseguir esse emprego. Então ela decide fazer um esforço, ela sai de casa, ela viaja e ela acaba conhecendo a autora do livro que ela vai narrar. Esse é um ótimo livro de romance sáfico. A gente entra na cabeça dessa personagem principal, que é uma pessoa extremamente ansiosa e ela gosta de ficar sozinha e ela quer ficar sozinha e até certo ponto ela acha que é isso que ela merece para a vida dela. E a gente acompanha ela se abrindo pela primeira vez em muito tempo. Esse foi um romance maravilhoso, foi o primeiro romance que eu li esse ano e foi simplesmente incrível e vale super a pena. Se você quiser ler um livro de romance sáfico muito bom, leia esse, está disponível no Kindle Unlimited. Frequentemente, a beleza não tinha absolutamente nada a ver com a aparência de algo e tudo a ver com como isso fazia você se sentir. E a próxima menção honrosa vai para um livro de não ficção. Eu amo ler não ficção, especialmente memoir. Eu adoro aprender sobre a vida das pessoas e entender a experiência delas. E um livro que eu peguei esse ano que me tocou muito foi Crying in H. Mart, da Michelle Zauner. A Michelle é vocalista da banda Japanese Breakfast e nesse livro ela conta a experiência de perder a sua mãe pelo câncer. Esse livro retrata o luto de uma maneira muito cru e bonita e real. E a Michelle conta a história dela sendo criada pela mãe dela e, tendo um relacionamento difícil com a mãe dela durante a infância, durante a adolescência. E quando ela vira uma pessoa adulta, ela tenta conciliar esses sentimentos ao mesmo tempo que ela percebe que ela pode perder a mãe dela. Eu adoro ler sobre a experiência de luto de outras pessoas porque esse é um assunto bem prevalente na minha própria vida e esse livro me tocou muito forte e eu achei que a Michelle foi muito honesta quando ela contou essa história. Algumas das minhas memórias mais antigas que me lembro são da minha mãe me instruindo a sempre salvar 10% de si mesma. O que ela quis dizer com isso foi que não importa o quanto você acha que ama alguém ou quanto você acha que eles te amam, você nunca dá tudo de você. Salve 10%, sempre. Assim você terá algo ao que se segurar. A próxima menção honrosa vai para um clássico. Eu não leio tantos clássicos assim, e a maioria que eu leio eu não gosto tanto, mas às vezes eu pego um que me deixa feliz. E esse foi o caso com Rebecca, da Daphne du Maurier. Esse livro conta a história de uma moça nos seus 21 anos e de um viúvo nos seus 42. Eles se conhecem, ela se apaixona por ele e eles acabam se casando. Ela se muda para a casa dele e chegando lá ela percebe que ela está sendo assombrada pela ex-esposa dele. Não é um assombramento de fantasma, é mais um assombramento psicológico. Tudo na casa foi escolhido pela Rebecca. Todo mundo conhece a Rebecca. Tudo que ela faz agora, a Rebecca já fez uma vez. Então a gente acompanha esse livro, ela tentando se descobrir como pessoa e fazer o casamento dela funcionar. Eu gostei muito desse livro, eu achei que foi um ótimo clássico, simplesmente um dos melhores que eu já li. E eu super recomendo a leitura. Ninguém é muito valente aos 21 anos. A próxima menção honrosa é para um livro que validou todas as minhas ansiedades. Better On It, da Jodie Slaughter. Esse é um livro de romance e nele a gente segue a Aja e o Walker. Eles são duas pessoas que têm muitos problemas com ansiedade e eles vão acabar se conhecendo, vão virar amigos, e eles vão validar os sentimentos um do outro e eles vão acabar se apaixonando também. Eu tenho muita ansiedade, então eu gosto de ler sobre personagens que também têm ansiedade e ver como que eles lidam com a própria ansiedade e ver como os escritores escrevem isso. E ver se eles estão dando representações boas ou não. E esse livro foi uma ótima representação de ansiedade. A autora conseguiu escrever a ansiedade de duas maneiras diferentes, servindo duas pessoas diferentes de uma maneira muito bonita. Eu li esse livro depois de uma semana muito difícil para mim e depois que eu terminei ele foi como receber um grande abraço. Ela era mais do tipo que ansiava tanto por algo sem fim que acabava se tornando parte da sua personalidade. Eu escolhi essa frase porque segue perfeitamente para os próximos livros que eu vou falar aqui. Porque a próxima categoria é um livro que eu obcequei tanto que virou parte da minha personalidade. E não poderia ser outra coisa senão Heartstopper. Esses livros são incríveis e eu li eles perto do meu aniversário, quando eu estava bem tristinha, e eles me deixaram muito feliz e eles abriram essa parte do meu coração que eu não sabia que precisava abrir, sabe?
Eu obcequei nesses livros e na série e em todo o universo, e eu não soube falar sobre outra coisa por tipo 6 meses. Então eu não podia deixar de mencionar eles nesse vídeo. E a próxima menção honrosa é para livros que envelheceram como vinho. São livros que eu li no passado e eu acabei relendo e eles ficaram tão melhores quanto antes. E eu vou falar da trilogia das Irmãs Brown da Talia Hibbert. Esse eu tenho os 2 primeiros na mão porque o terceiro não lançou no Brasil ainda, mas o terceiro é o meu preferido. Essa é uma trilogia de romance e cada livro a gente segue uma irmã diferente da família. E esses livros são maravilhosos. Foi esse o primeiro livro que me fez começar a ler romance, e hoje em dia romance é um dos meus gêneros preferidos, então não podia deixar de mencionar eles aqui também. A Talia Hibbert é uma escritora maravilhosa e um dos meus lançamentos mais esperados para esse ano é um livro dela. Então foram esses livros aqui que começaram tudo e eu tô muito animada para ler mais romance e ser feliz. E essas foram todas as menções honrosas e agora a gente pode entrar no top 5 melhores livros do ano. O quinto lugar vai para A Fórmula Preferida do Professor, da Yoko Ogawa. Eu li esse livro durante a Maratona Literária Asiática. Esse livro é sobre um professor de matemática que perde a memória dele a cada 90 minutos. E a gente acompanha essa história pelos olhos da empregada dele. E a gente acompanha a amizade deles. Esse livro foi muito bonito. Eu não achei que eu ia me interessar sobre ele, porque eu sabia que falava bastante sobre matemática, mas esse livro não foi nem um pouco difícil de ler. Tem coisas de matemática no meio, mas não é nada tipo complicado que você tenha que entender matemática para entender o livro. É mais questão que ele gosta de matemática, então o jeito que ele se comunica é falando sobre matemática com os outros. Então, o jeito como a autora bota isso no livro é mais uma questão para poder mover a história e mostrar como todo mundo se relaciona. Esse livro me fez chorar porque foi uma coisa que eu não esperava. Eu fico bem emocionada com o livro, eu tipo solto lágrimas aqui e ali, mas esse livro me fez chorar de verdade. Esse livro foi muito bonito e é uma leitura que eu super recomendo. Não chegaremos nunca à resposta certa se desistirmos a meio caminho. O quarto lugar vai para Cleo Pratt em Frankenstein, da Coco Mellors. Nesse livro a gente acompanha a Cleo e o Frank. A Cleo tem uns seus 20 e poucos anos e o Frank uns seus 40 e poucos. Eles se conhecem em um ano de ano novo e eles se dão muito bem. E a Cleo é uma migrante no país e não tem um visa, e isso faz com que eles acabem se casando depois de algumas semanas de relacionamento. E a gente acompanha esse relacionamento não só da visão deles, mas também da visão de outras pessoas ao redor deles. E a gente vê como foi pra eles se casar com alguém com 20 anos de diferença e só depois de conhecer a outra pessoa por algumas semanas. E a gente vê eles tentando fazer esse relacionamento dar certo. Esse livro é sobre essas pessoas e é sobre como essas pessoas se veem e como eles querem que outras pessoas vejam eles. Esse livro foi muito bonito e muito bem escrito. Ele se tornou um favorito porque é uma história relativamente simples, mas ele contou de uma maneira que fez essa história ser muito especial pra mim. Essas devem ser as palavras mais tristes que uma pessoa pode pronunciar. Isso é apenas quem eu sou, porque mostra uma total falta de vontade de mudar. Isso não é apenas quem você é quem você se tornou, quem você escolheu ser. Você apenas se recusa a reconhecer essa escolha. E o terceiro lugar vai para Sem Amor, da Alice Oseman. Esse livro conta a história da Georgia. Ela tá indo pra faculdade e ela nunca se apaixonou antes. E ela tá começando a ficar nervosa porque ela cresceu sobre o mundo da Disney falando que ela ia se apaixonar e achar a pessoa com quem ela ia querer passar o resto da vida dela. Mas até agora isso não aconteceu. E quando ela chega na faculdade, ela descobre que ela é aromântica assexual. Então a gente acompanha ela tentando se entender esses termos e tentando ser feliz com quem ela é. Esse livro é sobre amor, mas não é sobre amor romântico, é sobre amizade, é sobre valorizar as pessoas que você tem ao seu redor e não precisar de um relacionamento para poder se validar. Eu amo ler romance e eu amo ler sobre duas pessoas se apaixonando e vivendo felizes para sempre, mas eu amo mais ler histórias sobre relacionamentos saudáveis entre amigos e família. E esse livro me deu isso aqui. E o segundo lugar vai para um livro que trocou dos meus traumas e me deixou chateada, mas foi tão bem escrito que eu vou deixar passar. Menina Feita de Estrelas, da Ashley Herring Blake. A nossa protagonista é a Mara, e o livro começa quando o irmão gêmeo dela é acusado de estuprar a melhor amiga dela. E a gente acompanha ela tentando entender o que aconteceu. Porque ela sabe que a melhor amiga dela nunca mentiria, mas é o irmão gêmeo dela, a pessoa a quem ela confiou a vida toda. Então ela tenta entender essa história e tenta entender como que ela vai confiar nas pessoas ao redor dela de novo. Esse é um livro que eu tô querendo ler há anos e eu finalmente comprei uma cópia e eu consegui ler. E é um livro que eu tava nervosa lendo porque eu não sabia como a autora ia conseguir terminar essa história. E eu acho que ela concluiu da melhor maneira que ela conseguia fazer e eu achei esse livro muito bem escrito. É uma história muito importante e eu achei que esses personagens foram muito bons e eles mostraram como uma pessoa que você conhece pode ser muito boa pra você e pode ser a pior pessoa do mundo pra outra.
Eu acho esse livro muito bem escrito e eu gostaria de recomendar ele, mas eu não vou recomendar só porque ele tem tópicos muito pesados. Então, se você quiser ler ele, é um livro que você teria que olhar na lista de gatilhos primeiro e ver se é um livro que poderia funcionar pra você. Mas é um livro super importante e eu acho que mais gente deveria ler. E chegamos ao último livro, O Primeiro Lugar, o melhor livro que eu li em 2022. Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado. Esse é um livro de não ficção, é um memoir e conta a história da Carmen quando ela estava em um relacionamento abusivo com uma outra mulher. A Carmen conta sobre essa experiência traumática que ela passou de uma maneira extremamente bonita, e ela usa várias formas de escrita diferentes que não deveriam funcionar juntas e funcionam. Ela também conta um pouco sobre a história de relacionamentos abusivos dentro da comunidade LGBT. A Carmen foi simplesmente genial escrevendo esse livro. Ela conseguiu contar sua história ao mesmo tempo que ela validou tantas outras histórias que foram apagadas durante a história. Ela foi super honesta nessa história, ao mesmo tempo que ela escrevia tudo de uma maneira lírica, mas que não tirava o peso de nada. Esse livro não é nada senão uma obra de arte. Esse é outro livro que tem temas pesados, então eu não vou recomendar, mas se você olhar a lista de gatilhos e funcionar pra você, é um que eu super recomendo porque esse livro é perfeito. Às vezes você precisa contar uma história, e em um dado momento você precisa parar. E esses foram os melhores livros que eu li em 2022. Como eu disse, 2022 foi um ano de leituras ótimo pra mim, e esses foram só alguns dos melhores livros que eu li no passado, porque teve vários outros que mereciam ser mencionados, mas é que, se eu falasse de todos, o vídeo ia ficar muito longo. E é isso pro vídeo de hoje, o primeiro vídeo de 2023, feliz ano novo, dá um like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal se você quiser. Eu tenho um Instagram de leitura, então se você quiser me seguir, meus links vão estar na descrição, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!